Bem-vindos. Hoje vamos fazer algo um pouco. Diferente. Sim, temos em mãos uma única fonte, um documento que, pronto, normalmente serve para arranjar o emprego. Um currículo. Exato. E a nossa missão é desconstruí-lo para perceber o que define, afinal, um especialista em inovação e cenários futuros. Como é que se chega lá? Exatamente. Como é que se constrói uma carreira para chegar a esse ponto? A fonte é o CV de um consultor chamado Edson Zogby. E é uma fonte fascinante, porque um CV, no fundo, uma história contada em tópicos, não é? Sim, uma linha do tempo. Lá está. E quando começamos a ligar os pontos desta história em particular, o que salta logo à vista é, a pura diversidade. Sem O dúvida. documento fala em mais de 25 profissões. Atenção, não são 25 cargos, são 25 profissões. Isso, por si só, já é um ponto de partida incrível. Exatamente. Normalmente pensamos numa carreira como uma escada, a subir de graus sempre na mesma área. Sim, sempre a direito. Mas isto parece mais um mapa de exploração com paragens em continentes diferentes. Então vamos começar por aí, por esse percurso multifacetado. Ok, vamos desconstruir isto. Força! A fonte lista cargos de grande responsabilidade. Diretor de marketing da CIC Casa e Construção ou trabalho com o McDonald's. Papéis corporativos clássicos, digamos. Sim, o que se espera de um executivo. Mas depois, na mesma lista, encontramos cartunista, realizador de filmes publicitários e até chefe em eventos gastronómicos. Sabe o que me chama mais a atenção nessa lista? Diga. Nem é o contraste entre o diretor de marketing e o cartunista. É a menção a ser chefe na máfia da massa. Ah, sim? Parece um pormenor, quase uma curiosidade. Mas para mim, pode ser uma das chaves para entender o resto. Como assim? Gerir uma cozinha no evento é gerir o caos em tempo real. É inovação sob pressão, com recursos limitados e o tempo a esgotar-se. É verdade. E se calhar ensina mais sobre gestão de projetos de inovação do que muitos manuais. Essa é uma ótima perspectiva. Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo o sentido. Quer dizer, a criatividade não vem só da arte, do cartoon, mas também da logística e da pressão da cozinha? Precisamente. É a tal polinização cruzada de ideias, mas de uma forma muito mais... Visceral. Pois, E levanta uma questão interessante. Será que esta diversidade toda é sempre uma vantagem? Ouve-se muito o ditado aprendiz de tudo, mestre de nada? sim, o risco de falta de profundidade. Exato. Haverá esse risco ou estamos a olhar para o perfil de um polímata moderno, alguém que constrói uma profundidade única precisamente através da largura das suas experiências? É o debate clássico, mas neste caso a carreira parece responder a essa pergunta. Parece, sim. Ele não ficou a saltar de área em área para sempre. Parece ter havido uma fase de exploração muito ampla e depois uma fase de convergência, onde todas essas experiências começaram a alimentar a especialidade principal, a inovação. Faz sentido. Imagino numa reunião de marketing sobre um novo produto. Enquanto todos olham para folhas de cálculo, ele talvez esteja a visualizar o percurso do cliente como uma banda desenhada, com o início, meio e fim claros. Que imagem ótima. Essa capacidade de síntese visual que vem do cartoon pode desbloquear uma conversa de uma forma que os dados puros não conseguem, não é? Concordo plenamente. É a capacidade de mudar de lente. A lente do estratega, a do artista, a do gestor de caos. Cada uma oferece uma perspectiva diferente sobre o mesmo problema. Certo. A inovação raramente vem de se olhar para um problema com a mesma lente de sempre, mas com mais intensidade. Vem de se trocar de lente. Claro. Este percurso parece ter sido um treino intensivo para colecionar o maior número de lentes possível. E essa coleção foi depois posta à prova numa escala muito maior. O que me leva à clara divisão geográfica da carreira. Há uma ponte transatlântica muito nítida no CV. Muito. Uma fase longa no Brasil, de 1988 a 2007, e depois em Portugal, de 2008 até hoje. Quase 2 décadas em cada lado do oceano. E não foi apenas uma mudança de país. Parece ter sido uma mudança de foco. Sim, e é aí que a história ganha outra dimensão. No Brasil, o que o CV destaca é, por um lado, a vida académica forte. 18 anos como professor. Exato, na ESPM, uma escola de negócios de topo, a lecionar temas que na altura, nos anos 90, eram de vanguarda, como criatividade e inovação. Sim. Por outro lado, a vida executiva em grandes empresas, grandes estruturas, grandes orçamentos. Teoria e prática, mas num ambiente corporativo de grande escala. E depois vem para Portugal e o cenário muda radicalmente. O CV fala em 10 anos a gerir projetos para o Fundo Social Europeu
E os exemplos são muito terra-a-terra. Sim, isso é muito interessante. Fala nos projetos PME e Plus Comércio na Madeira, que apoiaram mais de 300 empresas. Estamos a falar de PMEs, do comércio tradicional. Realidades completamente diferentes. E o mais surpreendente de tudo, o projeto Bombeiros do Século XXI no Algarve. Passar de uma multinacional para uma associação de bombeiros voluntários. É um choque de mundos. Epá, é um teste de fogo a qualquer metodologia de inovação. Sem dúvida. É fácil falar de inovação na sala de reuniões de uma multinacional em São Paulo, com equipa e orçamento. Mas como é que se implementa um sistema de gestão da inovação numa associação de bombeiros no Algarve que vive de voluntariado e recursos limitados? Os desafios devem ser. A burocracia, a resistência à mudança, a falta de tempo. Ter sucesso nesse ambiente prova que o modelo é robusto e, acima de tudo, adaptável. Faz-me pensar nos desafios dessa transição. Não foi só adaptar metodologias. Deve ter sido um choque cultural enorme. Claro, A forma de fazer negócios, de comunicar, o ritmo. Passar do ambiente corporativo brasileiro, que é notoriamente rápido e agressivo, para o contexto das PMEs portuguesas ou de organizações do setor social. isso deve ter exigido uma enorme capacidade de escuta E de humildade. e de humildade para reajustar tudo o que ele achava que sabia, sem dúvida. E essa experiência de adaptação é provavelmente o ativo mais valioso para um especialista em cenários futuros. Porque o futuro é sempre um contexto novo. Exatamente. O futuro é, por definição, um contexto diferente do presente. Treinar a capacidade de entrar num ambiente novo, diagnosticar rapidamente as suas particularidades e adaptar as ferramentas para gerar valor é a essência do trabalho. Certo. No entanto, é importante notar que, segundo o CV, ele não abandonou por completo a grande escala em Portugal. Há uma menção crucial à implementação de um programa de gestão da inovação numa das 10 maiores empresas de Portugal, o Grupo Remais. É verdade. O que mostra que ele conseguiu operar nos dois extremos do espectro. Sim, Consegue traduzir os conceitos para a realidade de um pequeno comerciante na Madeira e, ao mesmo tempo, para a estrutura de topo de uma grande corporação em Lisboa. Essa ambidestria é rara. E essa capacidade de adaptar metodologias entre uma grande empresa e uma associação de voluntários faz-me pensar no desafio final. Como é que se cria uma regra, um padrão, que sirva para todas as organizações do mundo? Parece uma tarefa impossível. parece, não é? E acho que é aí que entra a peça mais surpreendente deste puzzle, o seu papel na ISO. Sim. Confesso que quando li essa parte tive de parar. Parece super técnico e, à primeira vista, até um pouco aborrecido. Pois, A fonte diz que ele é perito e vogal oficial da ISO no comitê técnico que desenvolveu a norma de gestão da inovação, a ISO 56000. Ora, como é que uma pessoa com um percurso tão criativo e, digamos, desarrumado, caótico, sim. acaba a ajudar a escrever o livro de regras global para a inovação? Parece um paradoxo. Mas é o culminar perfeito da jornada. Pense nisso. Ok. A ISO, a Organização Internacional de Normalização, faz exatamente isso. Cria um consenso global sobre a melhor forma de fazer as coisas. E criar uma norma para a inovação é incrivelmente complexo. Imagino. Não se pode normalizar a criatividade, mas pode-se normalizar o processo que permite que a criatividade floresça e se transforme em valor. Ok, o processo. Para fazer isso, é preciso ter estado em todas as trincheiras. Na grande empresa, na PME, na academia, no setor social, em diferentes culturas. Ou seja, ele não chegou lá apenas com teoria. Chegou com as cicatrizes e as lições de ter tentado implementar isto em dezenas de contextos reais e diferentes. Exatamente. Ser vogal num comitê destes não é um título honorário. Implica negociar, debater e chegar a um consenso com peritos de dezenas de outros países, cada um com a sua própria realidade económica e cultural. Uhum. E a sua vasta formação internacional, que o CV também detalha cursos no MIT, Harvard, Columbia, mas também em universidades na Suíça, Holanda, Alemanha, deve ter lhe dado a linguagem e a perspectiva globais para conseguir contribuir a esse nível. É fascinante pensar nesse percurso. Começa com a prática criativa, quase artesanal, de um cartunista, Sim, passa pela teoria na universidade, pela aplicação em consultoria em 2 continentes e culmina na codificação desse conhecimento todo numa norma internacional. é isso mesmo. É a passagem do conhecimento pessoal, tácito, para um conhecimento explícito e universal, que qualquer empresa na Nigéria ou na Noruega pode usar. Fecha-se o ciclo. E depois há a pessoa. E é aí que entra o que me parece ser o quarto grande pilar desta carreira.
Uma obsessão quase compulsiva por disseminar o que aprendeu. Sim, os números são avassaladores. O CV fala em 42 livros, 56 vídeos didáticos, centenas de podcasts. A produção de conteúdo é massiva. É imensa. E não é tudo sobre o mesmo tema. Os títulos dos livros mostram essa amplitude que já tínhamos falado. Há um chamado 50 estratégias para inovações sustentáveis, que soa super prático, quase um manual. Muito direto. Depois há algo completamente diferente, como o futuro da alimentação em 2027, que é um exercício de perspectiva. E depois obras mais filosóficas, como Criatividade, o comportamento inovador como padrão natural. Ele está claramente a traduzir as suas ideias para diferentes públicos e necessidades. Um gestor precisa das 50 estratégias. Exato. Um estratega quer ler sobre o futuro da alimentação. Um estudante ou um artista pode interessar-se mais pelo livro sobre a criatividade. E vai para além da teoria. Sim, isso é fundamental. Nos links do CV há uma referência a calculadoras de risco em inovações. Ele não está apenas a partilhar o quê e o porquê, está a entregar o como, está a construir ferramentas. Isso é um ponto fulcral. Partilhar teoria é uma coisa. Dar a alguém uma ferramenta prática que pode usar no dia seguinte para tomar uma decisão melhor é um nível de contribuição completamente diferente. E a capacitação. É capacitação, não é só educação. Exatamente. E a consistência disto ao longo do tempo é notável. O CV menciona os primeiros cursos na ESPM, em 1989. As conferências mais recentes são de 2023. São mais de 30 anos. Mais de 30 anos a ensinar. A ensinar, a partilhar, a traduzir conhecimento. E os palcos são tão diversos como a própria carreira. Vemos conferências no Instituto Politécnico da Guarda e na Associação Comercial de Braga, Sim, mas também na São Paulo Tech Week ou na PUC de São Paulo. Ele fala para o estudante do interior de Portugal com o mesmo à vontade que fala para os executivos de tecnologia numa das maiores cidades do mundo. essa dedicação de décadas parece ir além de uma simples estratégia de marketing pessoal. Sugere uma vocação, uma crença genuína, Sim, de que o conhecimento sobre inovação não deve ser um segredo guardado a sete chaves pelas grandes consultoras, mas sim uma competência acessível a todos. Acho que essa é a palavra certa. Democratização. Tornar um tema que pode parecer etéreo e complexo em algo tangível e aplicável, seja qual for o contexto. Então, se tentarmos juntar todas as peças deste puzzle, o que é que aprendemos? uhum, Para mim, a grande lição ao desconstruir este percurso é que a verdadeira especialização em algo tão complexo como o futuro não vem de um caminho linear e estreito. Pelo contrário. nasce da soma das partes. Exato. Nasce da soma de experiências radicalmente diferentes, da coragem de construir pontes entre teoria e prática, entre culturas distintas e de um compromisso quase teimoso em estruturar e partilhar tudo o que se aprendeu. Sim, A ideia de que para entender o futuro, talvez seja preciso ter vivido muitos presentes diferentes. é uma excelente síntese. E eu acrescentaria uma última reflexão. Um pequeno detalhe que está no CV, quase escondido, mas que para mim diz muito. Qual? Na biografia inicial lê-se: atualmente mora nas montanhas mais altas de Portugal. É verdade. Depois de tudo o que vimos, São Paulo, Lisboa, grandes empresas, projetos internacionais, a escolha de viver no topo de uma serra é no mínimo curiosa. É mais do que curiosa, é significativa. Pense na metáfora. Depois de uma vida inteira a mergulhar na complexidade, no ruído das tendências, dos mercados, das cidades, Certo? a decisão de procurar altitude e distância é muito poderosa. Deixa uma pergunta no ar para quem nos ouve. Que tipo de cenários futuros se conseguem visualizar a partir de um lugar assim? Com uma perspectiva tão elevada e longe da urgência do dia-a-dia, que clareza se ganha com essa distância? Exatamente. Talvez a maior inovação, no fim de contas, não seja sobre produtos ou serviços. Talvez seja sobre a forma como desenhamos a nossa própria vida.